Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Pode ser que alguma vez tenhas tido que mudar de casa. Não me refiro àquelas mudanças que são mais ou menos simples, como passar uns meses fora ou ir de férias, mas àquelas mudanças que implicam tirar tudo o que temos numa casa e começar a vida noutro sítio. Pode ser algo que exige muito esforço, sobretudo se já vivemos muito tempo numa casa. Não somos como o caracol, que tem esta facilidade de levar a casa às costas. Pois, nestes 10 minutos, queremos falar contigo, Jesus, sobre mudanças. Não mudanças de casa, mas mudanças de vida, que podem ser até bastante mais difíceis do que mudar de casa. E por isso, vamos precisar de ajuda. Quando se muda de casa, às vezes é preciso contar com a ajuda de um especialista, de uma companhia, de uma empresa de mudanças, que nos ajuda a desmontar móveis, a transportá-los, a voltar a colocá-los e a montá-los. Nós vamos contar com a ajuda de um especialista. Vamos bater à porta de um santo especialista em mudanças de vida. O santo que nós hoje celebramos, Santo Agostinho. Apesar de já ter passado tanto tempo desde a sua morte, no ano 430, Agostinho continua a ser um dos santos mais conhecidos e mais citados. Ele foi um homem de mudanças de fé, mudanças de cidade, mudanças de profissão. Parece que estava sempre inquieto, à procura de algo, à procura da verdade, da beleza, do bem, da sabedoria, do amor. E nem sempre acertou nessa procura. Muitas vezes se enganou, muitas vezes errou. Como sabes, ele escreveu um livro sobre a sua vida, chamado As Confissões. E nesse livro mostra a sua pena por ter demorado tanto tempo a fazer a mudança certa na sua vida. Assim o diz ele: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Estavas dentro de mim e eu estava fora e aí te procurava. E disforme como era, lançava-me sobre estas coisas formosas que criaste. Estavas comigo e eu não estava contigo. Retinha-me longe de ti aquilo que não existiria se não existisse em ti. Mas tu me chamaste, clamaste e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandecestes e curaste a minha cegueira. Exalaste o teu perfume, respirei-o e agora suspiro por ti. Saboreei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e comecei a desejar ardentemente a tua paz. Foi uma citação um pouco longa, mas é uma oração tão bonita de um homem que procurou sinceramente, ao longo de toda a sua vida, encontrar a felicidade, o bem, encontrar Deus, e que nos mostra a sua experiência, uma experiência que nós tantas vezes temos. Procurar Deus à nossa volta em tantas coisas, experimentar novas coisas e, ao fim e ao cabo, vamos descobrir que Ele desde sempre nos acompanhou. Desde o princípio, está dentro de nós. E tantas vezes precisamos nós de fazer só um pouquinho de silêncio para descobrir esse Deus que não nos abandona, que nos fala, que nos chama, como chamou Santo Agostinho, e quando experimentamos um bocadinho de Deus, ficamos com fome e sede dele. Desejamos a sua paz. Esta foi a experiência real do Santo Agostinho. Ele encontrou esta paz, ele encontrou Deus, mas ajuda-nos a pensar que Santo Agostinho não foi sempre um santinho. A sua vida teve muitos altos, muitas coisas bonitas, e teve muitos baixos. Ele afastou-se da fé na qual tinha sido educado pela sua mãe, por Santa Mónica, esteve metido em seitas,
Preocupou-se muito com as coisas deste mundo, com a sua carreira, envolveu-se com uma mulher da qual teve um filho, e no meio de uma vida tão agitada e tão intensa, Deus chamou. Deus não se esqueceu dele, como não se esquece de nenhum de nós. A fama do bispo de Milão, Santo Ambrósio, chegou aos ouvidos de Agostinho e ele foi ouvir, com curiosidade, os seus sermões, que o iam ajudando a resolver as dificuldades que ele punha ao cristianismo, à fé cristã. Depois de o ouvir, Agostinho ia ler de uma forma renovada as Escrituras e, sobretudo, as cartas de São Paulo, e acabou por se converter. Converteu-se no dia 15 de agosto do ano 386. Mas esta não foi a única mudança da sua vida. É verdade que quando ele recebeu o batismo, quando se converteu, encontrou uma nova casa. Mas tal como acontece com as mudanças de casa, depois de pôr as coisas todas lá dentro, é preciso agora montá-las, por cada coisa no seu lugar. E isso é uma tarefa do Espírito Santo em nós. Agostinho pensou em fundar um pequeno mosteiro e de facto assim o fez, e retirou-se com alguns amigos para se dedicar à vida contemplativa e à vida de estudo. Pensava que acabaria assim os seus dias, mas Deus pedia-lhe outra coisa. Pedia-lhe que fosse ordenado sacerdote e que pusesse todos os seus dons ao serviço dos outros. O Papa Emérito Bento XVI, talvez um dos maiores especialistas em Santo Agostinho, explica que esta foi a segunda grande mudança na vida do Santo Agostinho. A maneira como ele aprendeu a comunicar a sua fé ao povo e a ser depois, como bispo, um bom pastor para as pessoas da cidade onde vivia. Diz assim Bento XVI: compreender que se chega aos outros com simplicidade e humildade foi esta a sua verdadeira e segunda conversão. Mas não ficou por aqui. Há ainda uma última etapa na sua conversão, a terceira conversão. Aquela que o levou todos os dias da sua vida a pedir perdão a Deus. Há um momento da sua vida em que Santo Agostinho se dá conta que nós precisamos sempre de uma conversão permanente. Sendo um grande sábio e tendo feito já tantas coisas boas na sua vida, ele não se satisfez. Nunca disse, já chega, já fiz o suficiente. Foi sempre humilde e soube que precisava de lutar e de implorar essa graça, essa ajuda de Deus até ao final da sua vida. São suas estas palavras: se disseres basta, estás perdido. Procura sempre mais, caminha sempre, progride sempre. Não permaneças no mesmo lugar, não retrocedas, não te desvies. Santo Agostinho, ajuda-me, ajuda-nos a imitar-te nesta terceira conversão. Que eu nunca diga, já basta, já chega, já fiz o suficiente, há tantas pessoas que fazem pior do que eu. Não. Santo Agostinho, intercede por nós para que tenhamos também este desejo grande que tu tiveste de Deus e que agora já está satisfeito no céu. Santo Agostinho, intercede por nós para que sejamos constantes na nossa oração. Bento XVI recorda um texto de Santo Agostinho em que ele define a oração como a expressão do desejo de Deus e afirma que Deus responde alargando a Ele o nosso coração. Da nossa parte, aquilo que devemos fazer é purificar os nossos desejos e as nossas esperanças para acolher a doçura de Deus. Pomos estes desejos e estas mudanças que precisamos de fazer continuamente na nossa vida nas mãos de Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Santo Agostinho, anjo da minha guarda, intercedei por mim.